todos de vós são um pouco do Tico. Foi em 2002 que iniciei a escrever as primeiras palavras deste livro. O Tico foi um pastor alemão que me acompanhou durante 10 anos. Existem nesta sala algumas pessoas que fizeram parte deste conhecimento e desta evolução com este cão que foi verdadeiramente especial. E, por incrível que pareça, foi ele que me ensinou a descomplicar. Foi ele que me ensinou a saber amar um animal. E nenhuma relação pode ser verdadeiramente equilibrada, nenhuma relação com um animal pode ser verdadeiramente sentida se na base não tiver o amor. Para a Porta Editora é um enorme prazer ter o Pedro Paiva como autor e poder publicar este livro. Descomplicar com os nossos munícipes que querem ter um animal, descomplicar com os animais que estão alojados no canil municipal. Estou muito contente de ter conhecido o Pedro. Acho que o meu cão está a ter o ensinamento que precisa e que merece, porque eu quero ter uma relação bonita com ele, eu quero que ele faça parte da minha família, que não esteja só no jardim, que esteja em casa, que brinque com os meus filhos. O que está inerente ao teu trabalho é a tua história com um cão. E muitas vezes nós esquecemos disso porque levas os cães dos outros e levas as histórias dos outros. Acho que se não fosse o Tico, não serias o profissional que és. Antes de darmos início à palestra, queria parabenizar o Clube Português de Canicultura e o Clube Português de Canicultura Jovem pelas iniciativas que têm desenvolvido nas últimas semanas no âmbito da partilha de conhecimentos, porque o conhecimento só é válido se for partilhado, e tem sido excelente estas partilhas no âmbito da canicultura em Portugal. Em relação ao nosso Descomplicar de hoje, eu gostaria de fazer em 3 andamentos distintos, sendo que um primeiro andamento nós vamos fazer um ligeiro enquadramento social e jurídico atual do cão em Portugal, para contextualizar a presença do cão como um animal de companhia, um animal que está integrado dentro do seio familiar. Em segundo lugar, abordarmos então e projetarmos aquilo que são o top 13 dos comportamentos mais comuns e indesejados no cão como animal de companhia. E, por último, fazermos a apresentação de algumas medidas no âmbito de ensaios positivos como ferramentas preventivas ou de reabilitação de comportamentos indesejados nos cães. Portanto, passaríamos então à apresentação dos conteúdos. Então, em 2018 foi desenvolvido um levantamento, um estudo em Portugal por uma empresa que é a GfK, para recolher uma série de informações e contextualizar exatamente a presença e a importância dos animais de companhia em Portugal. Em termos de números, aquilo que foi contabilizado foi que 56% dos lares em Portugal, estamos a falar de 2 milhões, integravam pelo menos um animal de companhia dentro do seu lar. Quantificando em termos de números, estamos a falar de 6 milhões e 700 mil animais de companhia. O que concerne em termos percentuais, 55% destes animais são cães, 40% são gatos e 5% estamos a falar de outras espécies, de outros animais. Em termos de conclusão, este estudo vem apontar para um crescimento de 9 pontos percentuais em apenas 4 anos de animais integrados dentro da família. Isto significa que existe um crescimento exponencial com a presença do animal e deve-se, acima de tudo, às alterações familiares, bem como às evidências que os animais de companhia promovem e contribuem para o bem-estar físico e o bem-estar psicológico dos seus tutores. Claro que é do senso comum que estes benefícios estão sempre associados a questões como auxiliar a prevenção de doenças, à redução de stress, ao controle da hipertensão arterial, transmissão de segurança, aumento dos níveis de dopamina e de serotonina durante os momentos de interação, o aumento da autoestima, a redução dos níveis de ansiedade,
auxiliação no que concerne à integração social, e aqui promove-se essencialmente e nasce um paradigma novo em relação ao cão como animal de companhia, como sendo um lubrificante social, onde ele promove interações na rua durante os seus passeios e, acima de tudo, que estimula a prática do exercício físico. Portanto, isto, embora já exista sustentabilidade científica que venha comprovar estes benefícios, o que é um facto é que a grande viragem em relação a este incremento dos animais integrados no seio familiar vem pela forma com que os animais começam a desenvolver ligações com todo o agregado familiar. Ou seja, até então existia muito a ligação funcional do animal, onde o animal era apenas a mascote de um filho ou era apenas um elemento que fazia a guarda da casa. O que é um facto é que este estudo vem mostrar esta viragem e a ligação que se deu início à interação com o animal passou a ser uma ligação emocional. Portanto, o cão passou a ser visto como mais um membro da família, em algumas situações até como mais um filho. Portanto, a grande mudança em termos daquilo que é a integração do animal, em primeiro lugar, vem com o desenvolvimento da ligação que se transforma entre os tutores e o cão, como uma vinculação emocional muito forte. Depois, o outro grande avanço, e aquilo que efetivamente foi uma grande conquista, foi o enquadramento jurídico que foi contemplado o animal de companhia. Ele vem estabelecer, através da Lei 8 de 2017, vem estabelecer um estatuto jurídico ao animal, reconhecendo-lhe uma natureza que é um ser vivo dotado de sensibilidade. Portanto, tudo isto são efetivamente grandes evoluções que dão um enquadramento diferente ao animal, o vínculo que é estabelecido e o enquadramento, inclusivamente, a moldura penal criminalizando os maus tratos e o abandono, provoca aqui uma grande mudança no paradigma da forma como nós devemos abordar o cão como elemento de companhia, como elemento que está integrado na família. Contudo, surgem as dificuldades de interação. Ainda assim, o que é naturalíssimo, porque entre humanos estas dificuldades existem, quando estamos a falar de diversidade de espécie. Portanto, e é aqui na interação diária e é nos momentos de interação diária que crescem os grandes problemas e surgem as dificuldades, sendo que a causa comportamental, a causa da dificuldade de interação, é a segunda grande causa para muitos tutores, alguns tutores, irem desistindo da integração do animal dentro da seio familiar, sendo que a primeira é relativa a dificuldades financeiras. Portanto, os animais aqui apresentando comportamentos indesejados passam a ser um problema quando apresentam efetivamente estes comportamentos e tornam-se numa condicionante que motiva um aparecimento de alterações das rotinas na família e é aí que entra então a necessidade de, em primeiro lugar, nós darmos aquilo que é um enquadramento aos comportamentos indesejados. Portanto, primeiro tentarmos tipificar o que são comportamentos indesejados antes de os identificarmos. Portanto, e na sua gênese, o comportamento indesejado é tudo aquilo que causa um transtorno ou destabiliza a relação dentro de um seio familiar. E é aquilo que provoca consequências negativas para o estado de saúde também do animal, numa perspectiva veterinária, emocional. Portanto, o comportamento indesejado é causa de facto de transtorno, mas é um transtorno bilateral, de parte a parte. Portanto, em relação à sua tipificação, eles podem ser tipificados de duas formas. Primeiro, uma tipificação onde o comportamento deve ser abordado como algo que é específico da espécie, ou da raça, ou da idade, e que naturalmente são sempre muito mal aceitos pelos tutores, e nesta abordagem são comportamentos incompreendidos. Quando falamos na segunda forma de tipificar o comportamento indesejado, estamos a falar de comportamentos patológicos ou anormais, e aqui são verdadeiramente merecem muito mais a nossa preocupação, porque estamos a falar de comportamentos que vêm como uma derivação de problemas de saúde, ou problemas físicos ou mentais, ou inclusive transtornos emocionais, que são consequência de interações negativas para o animal. Quando abordamos, agora por partes,
quando abordamos um comportamento específico da espécie, ou da sua raça, ou da sua idade, estes são tudo comportamentos que têm tendência em estar por detrás, normalmente, condutas exploratórias do cão, onde o cão está a descobrir e está, de alguma forma, a integrar-se dentro do seio familiar. O que é um facto é que estes comportamentos devem e têm de ser analisados, abordados, têm de se extinguir estes comportamentos, mas através da implementação de estratégias de reabilitação, com a criação de enriquecimento ambiental e com a modificação comportamental do animal. Mas a primeira modificação comportamental, e sejam eles comportamentos específicos da espécie ou patológicos, a primeira modificação de comportamento não vem só no animal, a primeira modificação de comportamento deve vir primeiro no seu tutor. Em relação àquilo que são os comportamentos indesejados patológicos, e estes são maioritariamente resultado de transtornos emocionais e acabam por estar interligados aos problemas de saúde mental do animal. No seu aparecimento estão alguns fatores, podem estar alguns fatores condicionantes da genética, mas, acima de tudo, muito mais condicionados através do ambiente onde está o animal, com especial incidência no seu período de neonatal, de transição ou de socialização, não descurando que as aprendizagens negativas, e estas sim provocam traumas no cão, especialmente enquanto cachorro, e isto vai desencadear problemas que vão afetar o estado de saúde e o desenvolvimento cerebral do animal. Um ponto só para abordarmos ligeiramente é que quando trabalhamos protocolos, antes de identificarmos os comportamentos indesejados mais comuns, é que quando estabelecemos protocolos para trabalhar estes comportamentos indesejados mais comuns, normalmente surge sempre, isto depende também da forma como está a intensidade com que está o comportamento, mas normalmente existe um fenómeno que é o surto da extinção. E este fenómeno de surto de extinção está associado exatamente a quando se introduzem protocolos para reabilitar condutas, existe uma tendência para que o comportamento aumente a sua intensidade antes de se iniciar o processo da extinção. Portanto, é sempre algo que é importante, para além da tipificação do comportamento indesejado, abordarmos a questão do surto da extinção, porque muitas vezes ele põe em causa a continuidade dos protocolos, mas o que é um facto é que o surto da extinção existe durante o processo de reabilitação de comportamentos indesejados. E agora, estes são efetivamente os 13 pecados mortais, ou diria os 13 comportamentos indesejados mais comuns. Eles são o resultado, e este 13 são o resultado de 20 anos como treinador a acompanhar famílias e, de facto, a recolher informação e a compreender que, efetivamente, estes são aqueles que mais causam desestabilização na interação entre o cão e a família. Portanto, estamos a falar, e não têm uma ordem específica, estão apenas identificados. Estamos a falar da ansiedade por separação, estamos a falar de pedir atenção, ladrar à porta ou à janela, saltar, mordidas nas mãos, nos braços ou pernas, a agressividade, ladrar compulsivamente quando está sozinho, comer as próprias fezes ou de outros animais. É muito comum, especialmente quando estamos a falar em famílias multiespécie, onde há cães e gatos, isto é muito comum. Fazer buracos no jardim, roer objetos, pedir comida durante as refeições, não respeitar a chamada, ou então, e este é efetivamente mesmo muito comum, o puxar a trela. Todos eles podem estar enquadrados, depende aqui do processo momentâneo em que exista a identificação deste comportamento indesejado, mas todos eles podem estar enquadrados tanto como num comportamento indesejado específico da espécie ou da raça ou da idade, como pode estar enquadrado num comportamento patológico ou anormal. O que há a fazer é uma recolha de informação antes de nós iniciarmos protocolos de reabilitação de condutas indesejadas, uma série de recolha de informação que nos possibilita então identificar se este problema em concreto, um destes problemas em concreto, é ou não um comportamento ou específico da espécie, ou da raça, ou da idade, ou um patológico, porque depois, em termos de protocolo, eles têm abordagens completamente distintas. E é estas abordagens que exigem a concretização de uma metodologia
que assenta num conjunto de ferramentas e técnicas que visam não só reabilitar os comportamentos mais indesejados do cão, mas também um conjunto de medidas que façam a prevenção para o seu aparecimento. Ou seja, e ao longo desta metodologia, que nós vamos falar como os pilares para a metodologia, vamos abordar aqui aquilo que é a teoria da dominância versus liderança. Vamos falar sobre o gráfico das necessidades específicas da espécie, a compreensão genérica do processo de comunicação canina, o organograma de aprendizagem canina, abordar a pirâmide de treino com sucesso, a importância da utilização do principal recurso do cão no seu cotidiano e falarmos um pouco sobre a agressividade, abordar aquilo que eu denomino como o copo da agressividade. Portanto, em relação à dominância, é um tema que está completamente em desuso, desatual, se é que alguma vez fez sentido. Portanto, quem cuida, quem tutela, faz uma construção de padrões educacionais sólidos, conjugados com treino equilibrado, não recorre a confronto físico ou uso de ferramentas que implicam a aplicação de castigos e que tenham por intenção demonstrar quem é o macho alfa. Portanto, qualquer tutor se pode tornar um líder natural de um cão enquanto elemento de companhia se o recurso a esta educação for um recurso a uma construção de padrões de educação sólidos, sempre com uma premissa de que esta construção deve gerar um prazer bilateral e um respeito mútuo. Portanto, a dominância é, de facto, um tema que não faz de todo sentido e que é completamente desatualizado. Em relação àquilo que são as necessidades específicas da espécie, e isto é o primeiro ponto fundamental para se desenvolver uma educação equilibrada, é perceber quais são efetivamente as grandes necessidades do cão enquanto espécie. Portanto, e elas devem ser olhadas como 4 grandes necessidades. Estamos a falar nas necessidades orgânicas, que compilam mais de metade daquilo que são as necessidades do cão. Estamos a falar das necessidades afetivas, das necessidades sociais e das necessidades de ensaio positivo. Dentro daquilo que são as necessidades orgânicas, nós abordamos e complementamos tudo aquilo que são os cuidados de bem-estar inerentes à presença do animal, garantindo a alimentação, uma alimentação de qualidade, porque muitas vezes a questão da alimentação, e se nós analisarmos o nosso segundo cérebro e do cão também é o estômago, portanto uma alimentação muitas vezes rica nutricionalmente permita uma expressão, meio caminho andado para que as coisas estejam todas bem. Portanto, e dentro das necessidades orgânicas é preponderante que exista uma alimentação nutricional adequada àquele cão. E porque cada cão é um cão e cada raça é uma raça, existem necessidades nutricionais completamente distintas. Depois promover, e ainda dentro daquilo que são as necessidades orgânicas, promover ao animal uma zona de descanso que é dele, uma zona que lhe permite estar seguro, estar quente, isolado, descansar. E depois vem ainda dentro destas necessidades todos os cuidados médicos veterinários e a complementação de exercício físico. O cão tem necessidade de ser complementado diariamente com exercício físico. E a ausência de exercício físico também é, digamos que, uma condicionante para o aparecimento de condutas indesejadas. Como segundo grupo de grandes necessidades da espécie, vêm as necessidades afetivas. Portanto, o cão, como mamífero que tem uma grande necessidade de estabelecer um laço emocional estável e equilibrado. É através deste laço emocional estável e equilibrado que vai ser criada uma base segura que é preponderante para o desenvolvimento da aprendizagem, para o desenvolvimento da socialização, para todas as interações às quais o cão vai estar exposto. Portanto, e é através dessa necessidade, conjuntamente com as necessidades orgânicas, que depois até elas se enquadram no desenvolvimento das necessidades de ensaio positivo. Mas antes de irmos às necessidades de ensaio positivo, esclarecer o que são as necessidades sociais. Portanto, para além de o cão ter uma grande necessidade de desenvolver um laço emocional, ele também
precisa de fazer uma diversificação de relações. E estas relações estamos a falar em multiespécie. Portanto, é estabelecer relações com pessoas e com outros animais. E é através ao estabelecer estas relações, que o cão vai comunicar e vai jogar, dando-se a conhecer e conhecendo outras relações. Por fim, temos então as necessidades de ensaio positivo, e estas necessidades acabam por ser a inserção do cão num meio ambiente que é controlado, que é o nosso, e que se pressupõe que seja amável, equilibrado, e que através de um conjunto de experiências agradáveis o cão passe a interagir e a aprender por tentativa e erro. Ou seja, as condutas desejadas vão ser premiadas e as condutas indesejadas não terão qualquer tipo de consequência positiva para o animal. Portanto, e com base neste pressuposto das necessidades específicas desta espécie, nós avançamos para aquilo que é preponderante para o desenvolvimento da aprendizagem. É o processo de comunicação. Uma compreensão daquilo que é o processo de comunicação canino é fundamental para desenvolver técnicas e ferramentas no âmbito de protocolos, de treino ou de reabilitação de condutas indesejadas. Portanto, e apesar de o cão comunicar também através do olfato, através da vocalização, as expressões faciais e corporais têm sempre muita tendência a serem diminuídas por parte dos tutores e relevatizarem tudo para a cauda e esquecendo tudo o resto. O que é um facto é que, apesar de o olfato ser o principal recurso de comunicação do cão, embora não seja perceptível para a maior parte dos tutores, apesar de a vocalização através do ladrar, do uivar ou do rosnar serem processos de comunicação mais intuitivos e que normalmente são mais fáceis de compreender, não podemos esquecer as expressões faciais e corporais do cão, porque através das orelhas, dos lábios e do dorso, o cão comunica muitas intenções, muitas emoções. Acima de tudo é isto, o cão tem uma capacidade de comunicação muito genuína, é um facto que é pobre, mas é genuína e é imediata. Portanto, e ter uma capacidade de interpretar sinais através das expressões faciais e corporais permite-nos estar um passo à frente no que diz respeito à educação do nosso cão. Perante isto, abordamos a questão da aprendizagem. Como é que efetivamente aprende o animal, como é que aprende o cão? Antes disto, se calhar era interessante colocarmos aqui uma outra questão, que é, afinal, que diferença existe no processo de aprendizagem entre o meu cão e eu? A diferença de aprendizagem entre estas duas espécies? Bom, se calhar também não há assim tanta diferença. A diferença, acima de tudo, se calhar vem ao nível do processo de pensamento. Aquilo que concerne em relação à percepção dos estímulos, à qualidade da linguagem que é utilizada na interação com o meio ambiente e a capacidade que efetivamente existe de interação com o meio ambiente. Portanto, a grande diferença em termos de aprendizagem é que, ao nível do processo de pensamento, existe só estes 3 pontos de diferença: a percepção dos estímulos, a qualidade da linguagem e a capacidade de interação com o meio ambiente. Contudo, e aqui de uma forma muito simples, nós podemos analisar esta temática em relação à capacidade de aprendizagem do cão através destes 3 tópicos. Ou seja, o cão aprende algo porque a consequência desta aprendizagem lhe vai proporcionar um bem-estar ou lhe vai proporcionar um prazer momentâneo. O cão aprende algo porque a consequência lhe vai causar, de alguma forma, imediatamente, um mal-estar ou um desconforto. E depois, em termos de projeção de comportamento, o cão, após este desconforto, ele pode evitar ou dar um outro comportamento porque ele quer, efetivamente, evitar este mal-estar ou este desconforto. Mas, abordando a questão da teoria da aprendizagem do cão através deste esquema e com sustentabilidade científica, aquilo que acontece é, quando entre nós pedirmos um estímulo ao cão e este estímulo ser o que vai desencadear a conduta, é preciso primeiro percebermos que existem uma série de condicionantes para a conduta, nomeadamente os sinais que o cão, que são dados ao cão, a forma como a gente vai pedir ao cão para o fazer,
o caráter do animal, o meio ambiente onde ele está inserido, e normalmente aqui na questão do meio ambiente até surge muito aquelas pessoas que dizem que o cão na rua não ouve nada. Isto é a influência do meio ambiente e tem a ver também com o processo de treino que está a ser desenvolvido. O estado de saúde do animal, e aqui está muito inerente às alterações comportamentais em cães sénior, porque o síndrome de disfunção cognitiva está muito associado ao estado de saúde do animal também. Uma vez mais, o vínculo está associado também às condutas, é preponderante estabelecer um bom vínculo, e para cães que não começam desde o princípio a ser educados, a ser expostos a protocolos de treino, de enriquecimento ambiental, as experiências que podem em tudo condicionar a conduta do cão. Assim sendo, passando por todos estes condicionalismos, sempre que o cão nos oferece a conduta, aquilo que nos diz a ciência é que conduta desejada deve ser conduta reforçada. Isto porquê? Porque a probabilidade da conduta se repetir, aumentar ou intensificar ao longo do tempo é muito grande, porque reforçar condutas, a consequência é exatamente esta. Todas as condutas que são as indesejadas, elas de alguma forma devem ser inibidas, e desta forma a consequência natural da inibição de condutas é exatamente ela diminuir de intensidade, o cão acabar por extinguir ou esquecer, ou numa fase inicial a própria inibição da conduta. Antes de terminarmos a abordagem a este esquema, gostava de chamar a vossa atenção para aquilo que é a escala de prioridades, e a escala de prioridades é algo que pode variar de cão para cão, ou seja, embora eu defenda muito que deve ser utilizado o principal recurso do cão para promover não só o enriquecimento ambiental, mas também a aprendizagem, o que é um facto é que os cães não são todos iguais, e dentro da escala de prioridades nós devemos ter integrados vários tipos de reforços que vão servir para complementar aliás, vários tipos de recompensas que vão servir para complementar os reforços. Isto é, há cães que têm uma predisposição maior e que nós conseguimos fazer o reforço muito maior utilizando comida, há outros cães que preferem muito mais o jogo, há outros cães que preferem muito mais até o próprio afeto. Portanto, esta escala de prioridades permite-me, de alguma forma, em primeira instância, perceber que quem estabelece, de alguma maneira, a escala de prioridades é o cão, mas quem estabelece o momento para aplicar a escala e de que forma é que eu a vou utilizar é sempre o tutor. Portanto, o que importa aqui é tentarmos perceber que o reforço e a recompensa que é utilizada pode e não deve ser, aliás, utilizada da mesma forma para todos os cães. E damos por terminada a análise ao esquema da teoria da aprendizagem. Quando entramos no treino propriamente dito, aquilo que é muito importante é estabelecer um protocolo que preveja todas as fases de treino. E através da pirâmide de treino, ela tem 3 alicerces muito importantes para que se possa desenvolver então a aprendizagem de comportamentos. E estes alicerces passam por, primeiro, desenvolver uma boa motivação no cão. E quando nós falamos em desenvolver uma boa motivação, olhando também aquilo que é a escala de prioridades, devemos controlar os reforços ou as recompensas e utilizá-las para desenvolver a motivação. Daí eu defender que o recurso ou a utilização do recurso, e quando falo de recurso falo da alimentação diária do cão, utilizar e promover a alimentação diária do cão para promover a motivação é um excelente ponto de partida para dinamizar as aprendizagens de comportamento. Depois temos como outro ponto fundamental a socialização, e a socialização requer algumas regras preponderantes para o desenvolvimento da mesma. Existem janelas de oportunidade fundamentais, nomeadamente nos cachorros, para promover esta socialização. Contudo, não sendo desenvolvida em cachorros, ela também pode ser promovida em cães adultos, com algumas regras básicas, mas é outro pilar que nós devemos primeiro garantir antes de iniciar a aprendizagem de comportamentos. E a seguir, as experiências e o meio ambiente onde o animal está inserido. Promover um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente onde existam experiências agradáveis,
vão dar como consequência um cão que tem emoções positivas, um cão que tem uma interação e está inserido em qualquer meio ambiente. Portanto, desenvolvendo estes 3 pilares, entramos então assim naquilo que é a aprendizagem de comportamentos. E esta aprendizagem de comportamentos, ela tem 3 níveis identificados que são fundamentais nós corrermos cada um deles de forma sistemática e consciente. Ou seja, quando nós entramos no primeiro nível de aprendizagem, este é o nível de obtenção, nós temos que, primeiro, perceber que técnicas devemos utilizar para trabalhar com o nosso cão e aquilo que queremos, efetivamente, qual é o objetivo que pretendemos. Temos que ter um controle do meio ambiente efetivo, todos os estímulos em termos de meio ambiente devem ser controlados. O reforço, em termos de escala de reforços, o reforço deve estar presente, portanto, existe aqui, por parte dos tutores, muitas vezes alguma resistência, que o reforço, quando nós introduzimos reforço no treino do cão, vai estar presente para a vida toda. O que é um facto é que as condutas que são reforçadas, elas mantêm sempre uma qualidade na sua resposta. Contudo, se atravessarmos estes 3 níveis de aprendizagem, o reforço gradualmente vai sendo retirado ou pode dar, ou podemos utilizar outro tipo de reforços. Portanto, nesta fase de obtenção da aprendizagem, o reforço deve estar sempre permanente, é contínuo. Devemos ensinar um comportamento de cada vez ao cão e controlar todas as respostas que ele vai dando. Ou seja, nós temos que garantir, efetivamente, que o cão dá aquelas respostas e temos que ir fazendo um controle se as respostas passam a ser repetidas sem o cão nunca falhar. Quando conseguimos concretizar com sucesso a fase de obtenção, passamos então para a fase de otimização de comportamentos ou de aprendizagem. E aqui, nesta fase, nós devemos também garantir um controle ambiental, onde o cão está inserido, onde estamos a fazer a aprendizagem de comportamentos. Temos que também garantir ainda as respostas, nós temos que garantir que o cão vai dar a resposta que nós pretendemos, o comportamento que se pretende, e a grande diferença é que aqui o reforço já pode passar a ser intermitente, ou seja, o reforço já não precisa estar permanente. Devemos ainda também, aqui neste nível de aprendizagem, controlar o meio ambiente, controlar a qualidade e a assertividade das respostas e podemos começar a introduzir comportamentos diferentes, ou seja, aqui já podemos ir aleatoriamente pedindo vários comportamentos ao animal. E por último entramos então naquilo que é a fase da obrigação da aprendizagem para os comportamentos. Esta é a fase mais duradoura em termos de treino ou de aprendizagem de comportamentos. Aqui o ambiente deixa de ser completamente controlado, mas passa apenas a ser monitorizado, onde vamos incrementar estímulos que servem como distrações, mesmo porque isto é a preparação para o nível seguinte, que é universalizar os comportamentos, preparar exatamente este salto para a universalização de comportamentos e neste momento já é o cão que tem que garantir as respostas, já é o cão que tem que dar as respostas. E continuamos ainda com a presença do reforço intermitente. Posto isto, saltamos para a universalização e a universalização é nem mais nem menos de que o cão dar a resposta, a mesma resposta, inserido em que contexto, em que cenário for. Portanto, é um processo que é sensível, universalizar os comportamentos, generalizar os comportamentos, é eventualmente aquilo que é o mais desejado, mas o que é um facto é que só depois de garantir a generalização destes comportamentos é que o cão dá sempre o mesmo comportamento, independentemente do ambiente onde está inserido, então aí nós podemos dizer que concretizamos com sucesso todo o desenvolvimento de treino do cão. Quando mencionava a questão da utilização do recurso do cão para promover a aprendizagem, o que é um facto é que a maior parte dos tutores utiliza a alimentação diária para nada, ou seja, ele desvaloriza o recurso da alimentação e pura e simplesmente atribui ao cão uma quantidade enorme de algo que pode ser utilizado como um reforço para promover a aprendizagem do cão. Portanto, e aquilo que eu identifico como o prato cheio em relação à alimentação tem, de facto, consequências negativas para o cão, nomeadamente
voltando a repetir, a questão da desvalorização do recurso, a ausência de motivação para a aprendizagem, isto acaba por, efetivamente, tornar no cão uma falta de motivação para qualquer tipo de interação, o aumento da probabilidade de desvios comportamentais. Normalmente cães que não são estimulados para obter a sua alimentação, ou que os protocolos de treino ou de aprendizagem não têm na base este protocolo, não é? este pressuposto, o que acontece é que estes cães têm uma alta probabilidade de desenvolver comportamentos indesejados. Por outro lado, se esta utilização a alimentação for para uma utilização que estimula a aprendizagem, o que nós vamos fazer é um incremento dos níveis de motivação, estamos a falar de um aumento dos níveis de dopamina no cão, vamos valorizar o recurso do cão, é um facilitador enorme no que concerne à implementação de protocolos de educação e de outro tipo de aprendizagens e, acima de tudo, vai diminuir, efetivamente, a probabilidade de aparecimento de comportamentos indesejados. Para além da questão da utilização da alimentação, como nós falámos, e porque faz parte de uma necessidade específica da raça, a questão vinculativa é importantíssima também para o desenvolvimento da aprendizagem. Ou seja, na base dos nossos protocolos, na base daquilo que são as ferramentas para desenvolver o treino do cão, deve estar sempre, o pontapé de saída para isto deve ser sempre uma boa vinculação com o cão. E só depois de estabelecermos boas vinculações é que nós implementamos os protocolos de condutas, que aí sim vamos utilizar as prioridades, as escalas de prioridades e as escalas de reforços para incrementar os comportamentos. Sendo que esta vinculação pode, inclusivamente, servir como uma desvinculação no momento em que nós já não queremos a atenção do animal. Portanto, através deste gráfico é apenas para vos sensibilizar que nos processos de desenvolvimento de aprendizagens a vinculação é tão importante como a existência de reforço para as condutas. Por último, abordamos a questão da agressividade como um dos comportamentos indesejados mais comuns. É provavelmente o comportamento indesejado que obriga a protocolos mais rígidos, para fazer as alterações e a extinção dos comportamentos no âmbito da agressividade. Quando falamos de agressividade, e o termo agressividade refere-se a uma grande variedade de comportamentos que ocorrem por uma multiplicidade de razões em várias circunstâncias, devemos abordar a forma, em relação à agressividade, de que o cão não é agressivo. Aquilo que acontece é que o cão recorre a condutas agressivas, muitas vezes até para mediar ou para pacificar interações. Portanto, no que concerne à questão da agressividade, é preciso também criar uma abordagem, um protocolo, onde primeiro tipificamos o tipo de agressividade. Portanto, e a agressividade ela pode ser abordada e pode ser tipificada como uma agressividade relacionada com medo ou experiências negativas, pode ser uma agressividade relacionada por complexo de controle, uma agressividade territorial, ou uma agressividade por posse ou defesa de recurso, ou até uma agressividade maternal. Isto quer dizer que os protocolos para reabilitar condutas alavancadas por agressividade são específicos para a tipificação de cada tipo de agressividade. Em relação aqui à questão do copo, da agressividade, é preciso nós termos em atenção tudo aquilo que são as condicionantes até o copo encher e o cão efetivamente optar por um comportamento agressivo, chamando a atenção de que todos eles são preponderantes para desencadear o comportamento agressivo, mas no que concerne à reabilitação e à implementação dos protocolos de reabilitação de comportamentos agressivos, a questão de análise sempre muito importante é a permanência dos gatilhos, e os gatilhos são todas aquelas circunstâncias que levam o cão a comportar-se de forma agressiva e são geradas na presença de determinados estímulos, daí nós abordarmos isto como gatilhos. Portanto,
é uma abordagem que deve ser logo de imediata, perceber quais são os gatilhos que desencadeiam a agressividade, percebermos se existem muitos incidentes de mordida ou se já existiram, porque cães que já recorreram à mordida para mediar uma determinada situação são cães que têm uma maior probabilidade para o fazer novamente, na exposição ou quando expostos a estes gatilhos. E por último, olharmos para a questão dos medos e fobias, porque os medos e fobias são aquilo que está mais associado ao aparecimento de condutas agressivas por parte de cães, e a aplicação de castigos físicos ou de manipulações sucessivas por parte dos tutores, muitas vezes para mediar os comportamentos indesejados específicos da espécie, é que vão gerar o comportamento de agressividade, por exemplo, aqui em termos práticos. E isto pode efetivamente desencadear o recurso a comportamentos indesejados com recurso à agressividade. A agressividade, volto a dizer, provavelmente o comportamento indesejado mais difícil, mas que requer uma abordagem em termos de protocolo muito disciplinada e com uma análise muito aprofundada sobre tudo aquilo que são os comportamentos do cão no que diz respeito à utilização da agressividade. Por fim, iria apresentar-vos 5 vídeos, porque da teoria até à prática vai um grande passo. No entanto, eu gosto sempre de tentar tornar esta teoria o mais prática possível e optei por selecionar 5 vídeos onde iremos partilhar algumas medidas preventivas no âmbito deste comportamento que é a agressividade. O primeiro vídeo que vos vou apresentar é um vídeo que previne a agressividade por defesa de recurso. É um vídeo que deve ser, é um protocolo que deve ser iniciado o quanto antes. Eu vou passar o vídeo. Portanto, este é um vídeo onde nós estamos a fazer a habituação do tutor no momento em que o cão está a ser alimentado e, por norma, podemos até recorrer a estímulos. Aqui, lá está, há uma escala de reforços e recorrer a outro tipo de estímulo que não a alimentação, um estímulo de alto valor, para dar os primeiros passos e promover a habituação do tutor enquanto o animal está a comer. Se devemos ou não mexer no douro ou no prato enquanto o cão está a comer, isto são outras núpcias. O que é um facto é que o cão deve tolerar a presença do tutor enquanto se procede ao momento da alimentação. Passaria agora a um vídeo que fazemos para fazer a prevenção da agressividade por falta de desensibilização no momento do grooming, porque também geram aqui algumas dificuldades e acabam por os cães aprender a recorrer a condutas agressivas sempre que é preciso fazer a manipulação para fazer um simples corte de unhas, ou para fazer uma simples escovagem, ou para fazer até o limpar as orelhas. Portanto, e promover um protocolo onde se faz esta habituação logo de início, vamos criar um momento de associação positiva à manipulação que é causada ao animal durante a fase do grooming, da limpeza, da escovagem diária, e muitas vezes a ausência desta habituação vai desencadear exatamente o aparecimento de condutas agressivas por parte do cão no momento do grooming ou da escovagem. Aqui optámos por fazer uma papa porque acaba por durar muito mais tempo e conseguimos por mais tempo fazer todo o processo de escovagem, corte de unhas, limpeza de orelhas. Portanto, depois tem a ver com, lá está, nós utilizarmos a escala de prioridades ou o programa de reforços, neste caso a escala de prioridades, da forma adequada àquilo que se pretende desenvolver. Passaria a partilhar convosco um protocolo de treino no que concerne à prevenção para a agressividade por jogo ou por guarda de objeto, onde se utiliza dois brinquedos de igual valor para o cão. Isso promove não só o jogo, mas também a partilha. Se ensina de forma voluntária, o cão partilha
seu objeto, o seu jogo, e receba. Depois, mais tarde, até pode ser utilizado como uma ferramenta para introduzir comportamentos como o vir, o larga, o senta. Portanto, fazer esta prevenção através do jogo vai inibir de alguma maneira o aparecimento de agressividade do jogo ou guarda de objetos. O próximo vídeo é um vídeo onde se implementa um protocolo para, aqui já é reabilitar um cão que tinha agressividade dirigida a outros cães, onde se procede à aprendizagem de o cão parar de olhar para onde está a olhar e dirigir imediatamente o seu foco para um brinquedo, neste caso para um brinquedo. Através deste processo consegue-se fazer a desensibilização à presença de cães e inibir as condutas agressivas dirigidas a cães. Lá também pode ser desenvolvido, nomeadamente para cães que tenham fobias. Lá está, as fobias podem estar associadas ao aparecimento de condutas agressivas, para fobias a pessoas ou até para determinado tipo de estímulos ambientais também. E por último, e porque o não tem que ser algo punitivo para o animal, ensinar o não para que este não possa servir como uma complementação em relação à inibição do cão para condutas indesejadas, e obter o não através do reforço. Portanto, aqui neste caso era incentivar a que o cão eventualmente apanhasse o que caiu ao chão, inibir o comportamento, e assim que o cão para de tentar fazer apanhar o biscoito e estabelece contacto visual reforçado, mas antes incrementar já o sinal verbal não. E pronto, este é o último vídeo. Não poderia terminar sem homenagear o meu cão, o meu Tico, que me inspirou, que me inspira e que faz parte de mim e é o melhor que tenho. Agradecer-vos por estar desse lado, por estarem desse lado. Bem-ajam a todos.